praticamente juntos, né? Porque os laudos que ele faz sempre irá precisar de algumas continhas, né? Os artigos também que a gente publica sempre tem alguma coisa que a gente faz junto. Mas enfim, decidimos, né, a montar esse portal. Eu comecei um pouco antes e depois ele entrou aí na brincadeira. É, pela necessidade, né, do momento. Teve aquela crise terrível aí depois do segundo mandato do governo da Dilma, que assolou a engenharia, né? Então a gente ficou até meio sem ter o que fazer, né? Então foi todo mundo estudar e eu gostei muito dessa parte de lecionar. Eu lecionei algumas faculdades e adorei. Então eu comecei a fazer esse trabalho. Esse curso, né, como eu não sou uma ONG e nenhuma entidade sem fins lucrativos, né? O meu objetivo é ganhar dinheiro com a minha inteligência. Então, por que eu decidi fazer tudo isso de maneira gratuita? Por dois motivos. Primeiro, porque realmente eu senti uma necessidade de ajudar o meu país. Essa fase que a gente está na nova fase, né? Engenharia, pelas projeções aí do governo atual. Não quero entrar muito aqui na questão ideológica, mas é quase impossível separar. Né? Mas eu estou aqui para ajudar o país a crescer, porque eu entendo que se o Brasil crescer, nós crescemos. A minha questão social em tudo isso é simplesmente essa. Eu ajudar as pessoas a crescerem, eu vou crescer junto. A única parte social que eu tenho. Eu já falei, eu não sou nenhuma ONG e nem nenhuma algo sem fins lucrativos. A gente precisa, né, que vocês, para que mantenha esse projeto no ar, precisa sempre estar com essa rede social movimentando. Se vocês puderem compartilhar os links, curtir, comentar, fazer essa caridade, porque quanto mais visibilidade tiver estragando a gente, ou online, o aplicativo, mais as pessoas vão financiar isso. Eu vou poder fazer o que eu estou gostando muito, dar todo esse material de forma gratuita para todos. Me perguntaram até quando isso vai acontecer. Até quando esse curso vai ser dado? E o meu irmão. Aí eu cheguei à conclusão: até eu morrer ou até Jesus voltar. Então, se vocês gostarem de mim, né? Vocês rezem por mim para que eu me mantenha vivo e saudável. Para sempre estar aqui toda terça-feira fazendo isso para vocês. Eu não tenho nada a esconder. Muita gente aí vai ficar com raiva de mim, porque vai dizer que eu estou quebrando o mercado de cursos e tal. Depois que o Flávio começou a falar lá para a galera, ninguém nunca mais comprou um curso. Já vou pedindo que as pessoas me perdoem por isso, mas eu não vou deixar de falar. Só irei deixar de falar caso eu morra ou caso Jesus volte. Porque a providência dos patrocinadores, eu já creio que Deus vai providenciar. Porque quem faz as coisas com a reta intenção no coração, Deus não abandona. Eu tenho certeza que minha intenção é essa. Nenhuma dúvida com relação a isso. É só uma breve introdução explicando o porquê eu estou fazendo isso, né? Falando um pouco, né, desse grande gap que está existindo na faculdade e o mercado, né? Universidades e mercado, isso é notório. É uma coisa absurda. A ponto da gente receber os melhores alunos das cidades. Quando ele chegar aqui, sabe 10% do que o estagiário sabe. Tudo, viu? Só em ter tema, entendeu? Matemática, no máximo 10%. Estourando 11%. Então, se isso está acontecendo, é porque está havendo uma diferença entre o que a universidade está promovendo e entre o que o mercado exige.
tem um mercado fazendo o papel das universidades. Errado. O mercado não é pago para isso. Quem é pago, né, é o governo que financia. Então elas teriam que formar bem pessoas. Eu ainda peguei uma boa formação na faculdade, mas de lá para cá as coisas caíram muito, né? Não sei aliás, eu sei o motivo, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito. O que eu quero ensinar aqui é o que eu sei, o que eu consegui recolher de informações e processar isso ao longo desse tempo. Eu gosto muito de estudar, nunca parei de estudar, nunca parei de pesquisar, também nunca parei de pedir a graça ao Espírito Santo para que ilumine a mente, porque nosso entendimento só vai até certo ponto, né? Quando a gente precisa extrapolar, pode pedir uma forcinha ao Espírito Santo, que é católico, que é cristão, como eu sou, eu sempre peço. Ele sempre veio em meu auxílio para que abra minha mente, para que me dê paciência, para aguentar essas horas de estudo, não são poucas, para preparar um material que eu vou mostrar aqui a vocês. Me dediquei muito, eu passei muitas noites em claro para poder fazer tudo. E tudo que eu preparei aqui, talvez eu use 15% ou 20% nos projetos que eu desenvolvo para o mercado. Certo? Como é que se dará esse curso? O prazo é o que eu falei, né? É indeterminado. Até Jesus voltar ou até eu morrer. Mas já por mim. Eu vou construindo de maneira cognitiva todo o raciocínio. Resumindo, quem perdeu uma aula se lascou, né? Mas dá para acompanhar ainda porque eu vou soltar no YouTube. Claro que eu vou cortar algumas partes, né? Por quê? Porque eu vou dar prioridade a quem está fazendo aqui. É claro que eu vou fazer isso. Os comentários, as dúvidas, é claro que eu vou cortar também, isso é óbvio. É porque eu vou dar prioridade a vocês que estão aqui, perdendo esse tempo, na paciência de escutar a minha voz chata. Mas enfim, também não vai ser só eu que vou estar aqui falando. Vai ter outros profissionais muito bem escolhidos que irão falar para vocês sobre temas na área de estudos em concreto. Aí quando eu falo isso, aí na parte de patologia, esse negócio todinho, a parte de BIM vai ser brilhante. Vou mostrar muita coisa de BIM. Tudo que eu mostrar vai ser dado. D-A-D-O. Quero ver a galera aí tudinho fazendo as pranchas. Template Dionísio versus Flávio, né? Lembrando, né, que o mestre Dionísio vai receber um pouquinho desse rol aí, né? Porque ele que foi o precursor desses templates, dessas imagens. E eu só fiz adaptar ao meu jeito. Não vou nem dizer que eu melhorei, né? Que é muita presunção minha, mas eu adaptei ao meu jeito. Tudo que for patrocinado relacionado a isso, ele vai receber a parte dele. E a gente tem que dar valor, né? Pessoas que sofreram antes, né? E a mania de não valorar as pessoas que passaram por fizeram esse processo surgir. Começando sobre o tema, eu vou fazer uma abordagem aqui sobre a luz da NBR 1118. E até o título aqui. A realidade dos projetos estruturais. Às vezes eu vejo no Instagram, né, a turma colocando a realidade, aí como é que depois bota o que é de fato, né? Aí bota o cara correndo bem bonito na praia, o que é de fato, o cara andando parece que está no deserto do Saara. É mais ou menos isso que acontece. O que a gente vê no Instagram, nas postagens, é o que a gente queria que fosse. E o que é de fato não é. Eu olho, mas eu não comento nada, né? Porque eu não quero me intrometer na vida de ninguém. Mas eu vejo os prédios aí rolando, um verdadeiro paliteiro, estruturas lançadas sem pé nem cabeça, vários pilares próximos um do outro dando tração. É o maior desmantelo. Gente colocando post no Instagram de prédios, de estruturas, utilizando alvenaria de vedação como forma, totalmente errado. Na realidade, se eu fosse ver as aberrações e comentar, eu ia fazer um livro, Aberrações do Instagram. Isso eu acho terrível, né? Porque cada vez que eu vejo uma aberração dessa, eu vejo a engenharia brasileira sendo jogada no lixo. Literalmente. E a pessoa que coloca aquilo, ela acha bonito
e ainda por cima acha que está fazendo certo. É o mais terrível é você achar que está fazendo certo. Certa vez eu entrei para comentar um post de uma pessoa, aí me arrependi e disse, nunca mais eu comento. Quando a pessoa colocou uma laje traliçada, aí colocou assim: a maneira mais econômica de você reduzir a armação positiva de uma laje traliçada é você engastando uma com a outra. Eu olhei assim, meu Deus do céu, é mesmo. A laje traliçada, ela tem uma capa de geralmente 5, 6 centímetros. É que garante que uma capa de 6 centímetros vai ter ductilidade, ela vai garantir o engastamento entre uma laje e outra. É claro que isso não vai acontecer. É claro que a laje vai fissurar exatamente no encontro ali, né, no apoio. Claro, é óbvio. Quando ela fissura, ali acaba, né? Acaba a transferência de esforço, né? A armadura plastifica, o concreto plastifica, não passa mais esforço. O que é que acontece? Com essa primeira formulação da rótula plástica, que são os apoios. Com essa formulação, o que é que acontece? O momento positivo aumenta. Você colocou a armadura no negativo, que não vai servir para nada, e tirou do positivo, que vai precisar. Então, assim, a gente não está entendendo como a estrutura funciona de fato. A gente quer que um modelo que nós idealizamos no computador se transforme em realidade. Não. A realidade existe e ela tem que ser modelada conforme ela é. O modelo é exatamente isso. É você fazer para um modelo de computador algo que seja a realidade. Não é querer fazer que o modelo se transforme em realidade, porque isso não vai acontecer. Vai acontecer a gente tentar modelar a realidade do que é. Quando você trabalha aí com softwares internacionais, como o Diana, daqui a pouco eu mostro, eles têm muitos ensaios, eles fazem um ensaio, né? E fazem a simulação numérica no computador. Para quê? Para ajustar o modelo. Se você está trabalhando uma viga, você vai analisar os esforços segundo o eixo longitudinal. Você não precisa modelar a viga em volume. Você modela a viga num plano, extrudada. Considera que aquela peça tem uma espessura. Mas se você estiver modelando uma viga, por exemplo, e vai colocar um reforço de fibra de carbono na base dela, você não pode modelar ela como se fosse um plano na direção longitudinal. Por quê? Porque a base ela vai contar porque a superfície de colagem da base, né, da fibra com a peça, né, a ponta de aderência, ela está num plano, em outro plano. Então você vai ter que modelar a viga como volume. Então funciona por aí mais ou menos as coisas, certo? Colocando aqui para frente, a primeira parte aqui, né, do curso não é geral, isso é minha história aí depois sociais, certo? Já peço, né? Esses cursos eles são pagos pelos patrocinadores. Daqui a pouco eu vou mostrar quem são. Vocês, se tiver essa gentileza, compartilhar, quando chegar lá no YouTube, curtir, seguir a página, deixar isso aqui bem visto. Para quê? Para que ele seja viável, né? Para que ele tenha validade para as pessoas que estão investindo dinheiro aqui. Foi muito difícil conseguir esse recurso para colocar isso no ar. Mas com a graça de Deus nós conseguimos. A primeira parte aqui, ó, é estabelecendo que é análise estrutural, tudo sobre a luz da NBR 6118 2014. O principal objetivo, né, da análise estrutural, está escrito aqui, eu também vou ficar repetindo, a gente precisa encontrar os esforços internos, tensões, deformações, deslocamentos. Isso é análise estrutural. Esforços internos, geralmente, a gente encontra via análise matricial. Tem vários métodos, né? Se você for utilizar direta por elementos finitos, também pode, né? A gente, no TQS, não calcula o porte espacial por elementos finitos. Ele calcula usando aquela técnica de nós sustentados elasticamente.
Eu vou falar sobre isso, mas não agora, só quando a gente for a parte de análise, na parte matricial. Vou dizer a você como as coisas são feitas, certo? As tensões, as deformações e locamentos. As tensões, né, se a gente for olhar para o TQS, né, eu só vejo tensão em viga no pré-moldado. Faz lá a malha, coloca as tensões, ou em protendido. Mas eu não vejo tensão, né, em laje, não vejo tensão em pilar. Fundação tem. Fala das tensões, tanto na estaca, né, como no pilar. Eu não vejo, né? Deformação também aparece, né? Deformação, isso aqui que eu estou falando vai se traduzir em deslocamento, né? Porque a deformação é adimensional. Deslocamento, sim, é uma flecha, as flechas. Então, a análise estrutural é exatamente isso. É você determinar os esforços, tensões, deformações e deslocamento. Coloquei aqui as premissas necessárias à análise estrutural, né? Ter um modelo estrutural adequado, realizar todas as verificações, né, que a norma pede, né? Uma confusão tremenda é sobre os estados limites, né? A gente tem que entender a filosofia do que é o estado limite. O que é que significa dizer estado limite último, né? Primeiro, é você entender que não existe assim estado limite último, porque se a peça chegar no estado limite último é porque ela já foi à ruína. O interessante da norma é que ela dimensiona para a ruína, mas verifica para o serviço. As flechas são verificadas em serviço. Então isso é uma segurança que a gente tem. Significa dizer que uma peça nunca vai ser solicitada no seu estado limite último. Ela vai primeiro chegar no serviço. Nunca vai ser no último. Então, quando a gente vê um prédio caindo, uma viga rompendo ou uma laje, se não for questões de durabilidade e tal, a gente sabe que houve algum erro aí gritante no dimensionamento da estrutura. Ou no modelo adotado, ou no carregamento adotado. Não tem outra. Porque se chegar no estado limite último, a gente nunca vai chegar no estado limite último. Nunca. O dimensionamento feito pela norma NBR 6118/2014, ela jamais vai atingir o estado limite último, porque ela é calculada no último, mas ela só é colocada em atividade em serviço. A carga que vai para lá é a carga quase permanente, a frequente, é em serviço. Todas as verificações em serviço. Quando você trabalha com protensão, as coisas já funcionam um pouco diferentes. Por quê? A peça precisa ser verificada, dimensionada, os cabos de proteção, em serviço. Porque se fosse o contrário, se ela fosse dimensionada no estado limite último, o que é que aconteceria? Ela podia romper por compressão. A força nos cabos iriam ser dadas pelo carregamento que não existe, ou que não vai acontecer. Aí a peça podia romper a compressão. Um desastre de um concreto rompido a compressão é enorme, né? Porque ele não avisa ninguém, não vai dizer, meu filho, saia de baixo, corra, não. Ele vai romper sem avisar a ninguém. Então, é por isso aí que a gente vai caminhar. Para iniciar essa curso, né? Eu vou mostrar agora um exemplo que eu desenvolvi. Esse exemplo aí, quando a gente for fazê-lo, eu já conversei com o Guilherme da TQS, vou solicitar para ele as licenças para a gente poder montar esse projeto. Vamos fazer passo a passo. Eu vou fazer aqui, né, no computador prédio sozinho, né? Aí, como as aulas vão ficar gravadas, você pode gravar aí no seu próprio computador. Aí vocês, qualquer dúvida de lançamento que alguém pegou, faz depois. Mas esse projeto aqui é um prédio de 12 pavimentos em laje lisa protendida.
Então não é aquele curso, né? Porque existe o curso que tudo dá certo. Esse projeto aqui, muita coisa vai dar errado, né? Todos vão ver, né? E eu coloquei ele de propósito, para que a gente fosse crescendo ele, né? Ele dando errado e a gente ajeitando. A gente vai ver, né, que aqueles milhares de erros do TQS lá que... Tem outra coisa, me lembrei agora. Às vezes uma vez uma postagem no Instagram, né, do cara coloca lá aqueles grifezinhos do cara pulando de alegria, soltando fogos. Quando o modelo faz um projeto que roda e diz 0 erro. Eu digo, oxe, interessante. Eu fiz um projeto já estrutural, que eu vou mostrar daqui a pouco qual é. Ele tinha 257 erros graves. Tá lá, até hoje em pé, em prédio. Então, esse negócio de erro é besteira. Tem que analisar o que é que está acontecendo. Porque o erro pode ser que não seja um erro. Certo? Então, o nosso projeto outro, prédio aí. Esse prédio aqui é um prédio real, viu, que eu fiz o projeto. Eu simplesmente tirei parte de garagem, mezanino, subsolo e acrescentei em pavimento. Para não se perder tempo, né? Porque senão a gente vai perder tempo. Daqui a planta no Revit. Eu importei do TQS para o Revit, que eu também vou ensinar a fazer tudo isso. Isso aqui é a forma do template lá do meu amigo Dionísio. Claro que eu tive que adaptar a minha realidade. Isso é a estrutura que eu cheguei como ótimo. Se alguém tiver uma melhor do que essa, pode apresentar que a gente também faz a verificação. Essa planta arquitetônica aqui, essa estrutura, também irei passar. Modelo do Revit. Não vai ser agora, né? Porque a gente ainda vai ganhar muito até chegar nisso aí. Mostrando aqui próximos capítulos. Primeira coisa, né, que primeiro item a norma fala é análise estrutural, estabilidade global, está lá no item 15.4. A norma fala o seguinte: classificação da estrutura quanto ao deslocamento horizontal. Filosofando muito mesmo, e tá? Eu cheguei à conclusão. Vou abrir aqui porque daqui eu vou mostrar isso aqui. É um livro que eu estou escrevendo e vai ter vários artigos que eu... E aqui eu não vou dar para ninguém porque eu não publiquei, né? Vou publicar aqui, for aceito. Aí Deus e o mundo recebem esse material, porque pode acreditar como dado que é digno. Pesquisa que foi validada por vários profissionais. Daqui a pouco eu falo disso aqui. Nem se preocupe. Voltando. Depois de filosofar, de ler muito essa norma, de entender o que estava por trás dela, eu descobri que o único parâmetro real que a norma tem para analisar a estabilidade da estrutura, muitos vão dizer que é mentira, mas pode questionar, viu? Se disser que é verdade, me questione, porque eu adoro esse questionamento. Mas o único parâmetro que a norma tem é o deslocamento entre pavimentos e o deslocamento de corpo rígido. É o único parâmetro que a norma tem para se verificar a estabilidade global da estrutura. Ô Flávio, eu disse essa, rapaz? Digo, vou provar para vocês que isso é verdade. Aqui para terminar esse slidezinho, eu acho que todos aqui irão chegar na mesma conclusão. Olha aí para ver se tem alguma pergunta logo aí, né? Para ver. Não, graças. Vamos voltar, né? Então vamos olhar, né? Essa classificação aqui, todo mundo já sabe, né? Foi salteado. A parte de estabilidade global, ela começa exatamente aqui, ó.
da classificação da estrutura quanto ao deslocamento horizontal. Esforços de segunda ordem forem menores do que 10% dos esforços de primeira ordem, a estrutura é considerada de nós fixos. Então você só vai atrás de calcular os efeitos locais e localizados da ordem. Localizados no caso de pilar parede, né? E os esforços de segunda ordem forem superiores a 10%, as estruturas são consideradas de móveis. Então, os esforços globais de segunda ordem devem ser considerados, assim como os localizados também. Certo? E para fazer essa classificação, a norma utiliza dois parâmetros. O primeiro é o parâmetro de estabilidade alfa. E tem um limite lá, tem até errado aqui, ó. Tá. Tem um limite de 0,6 para um determinado tipo de estrutura. Certo? Se passar de 0,6 esse parâmetro alfa, a estrutura já é considerada de nós móveis. Né? Se for ficar menor do que 0,6, a estrutura é considerada de nós. Mas também tem outro problema que o alfa é usado só para estruturas reticuladas simétricas. Né? Então, lá embaixo tem falando sobre isso. Certo? Mas vamos para frente. A questão do gama Z. A mesma coisa, né? Se o gama Z, aliás, o gama Z só serve para uma estrutura reticulada acima de 4 andares. Se ele for menor do que 10%, né? A estrutura é considerada de nós fixos. Se for maior, de nós móveis. O gama Z, né? Esse item lastraliçada, né? Liga ele que depois a gente toca nesse assunto. Agora eu estou no porta espacial. Ó, questão de lastraliçada, que o pessoal está perguntando, eu estou no porta espacial, certo? Depois a gente vem para as lajes. Quando a gente tratar de laje, a gente trata de todo tipo de laje aí. Protendida, pré-moldada, nevurada. Pode ficar tranquilo que a gente fala de tudo. Não se preocupe não. Começar do macro, né? Depois a gente vem para os outros elementos. Na questão isso aqui é para ser considerado a dispensa, né? De você verificar de você considerar os esforços de segunda ordem no dimensionamento dos elementos estruturais, certo? Já, né? Vamos para frente. Quer dizer, deve ser considerados os efeitos da não linearidade geométrica e da não linearidade física. Pode ser aproximado de segundo, né, do dimensionamento. E no dimensionamento devem ser considerados os efeitos globais e locais de segunda ordem. Ótimo, né? Daqui a pouco eu vou falar essa parte aqui, não linearidade física e geométrica. Às vezes causa uma confusão na cabeça das pessoas. A análise não linear de segunda ordem pode ser aproximada, né? Majorando os esforços horizontais de primeira ordem em 95% do gama Z. Se o gama Z for menor ou igual a 1,3. Então a gente já vê outra coisa. A estabilidade global de uma estrutura ela é medida em termos de deslocamentos, porque o gama Z ele não mede a estabilidade global. Ele diz que a estrutura vai ser considerada os esforços de segunda ordem ou não. E também dá um limitante de 1,3. Caso sua estrutura passe do gama Z de 1,3, aí você vai ter que enrijecer mais sua estrutura. Você não pode ficar com essa estrutura. Não pode dar maior do que 1,3. Então existe um limitante do gama Z, 1,3 e o deslocamento. Mas o gama Z só trabalha como limitante. Ele não trabalha como uma mensuração da estabilidade global.
Entendeu? Então, assim, até agora, a única coisa que a gente tem de estabilidade global vai ser o deslocamento e o gama Z. A parte limitante dele. A norma também, eu vou ter uma observação aqui, que a norma também, ela não cita, né, valores se você utilizar outro método para ir atrás dos esforços de segunda ordem, né, dos coeficientes. Ela não diz, por outro método, quanto eu posso, né, ter esforço de segunda ordem na estrutura. Fala. Para nenhum. Aqui são os critérios, né, do projeto que eu utilizo. Gosto de botar o cobrimento maior do que pede, porque eu comecei a modelar a armadura no Raft. Uma armadura começou a entrar uma dentro de outra e foi aquele desmantelo, aquele horror. Eu vi que cobrimentos que a gente adota em projetos nominais eles deveriam ser maiores, porque o cobrimento nominal vai ser a distância de face do último elemento estrutural da armação da face da estrutura. Quando você coloca uma viga, por exemplo, ela tem os dois lados, pelo menos de meio centímetro. Vai ter a armadura, né? Vai estar dentro do a armadura, pode ter uma abertura maior, então assim, de cara já tem cobrimento mais de 1 centímetro. É chegar na face da armadura. Por exemplo, se eu tivesse, mesmo que eu tivesse na classe 2 hoje meu comprimento mínimo para a viga, boto 4,5 centímetros. Para laje 3. Para pilar eu já chego a botar 5. Cheguei a botar. Mesmo utilizando a classe 2. Porque quando você vai armar, né? Nessa montagem das armaduras. Foram os parâmetros que eu considerei do vento, né? Que essa é bem bacana. O coeficiente de arrasto automaticamente, ajuda muito. Esse aqui é meu modelo 6, né, que eu adotei, né, que eu estou levando em consideração aqui. A laje no pós-espacial. Isso aqui são os coeficientes de molas padrão. Tá lá no TQS. Isso aqui é muito gostoso, né? Essa parte de coeficiente de mola vai ser uma maravilha. Muito bom. Vai ser. E aqui foram resultados que eu obtive, né? A gente aqui, eu opto lá no TQS. Esse aqui. Lá no TQS, a gente tem a opção aqui, ó. Lá pelo gama Z ou pelo P delta. Eu só utilizo P delta. E olho para o gama Z. Só vejo se ele está menor do que 1.3. Se eu optasse por escolher aqui, ó, aí ele ia calcular os esforços de segunda ordem pela multiplicação de 0,95 do valor do gama Z vezes o esforço de primeira ordem. Aí ele ia calcular os esforços de segunda ordem por isso. Quando você coloca P delta, ele coloca os esforços que é. Certo? Então, assim, gama Z é uma ação. Já fiz umas contas aqui. Se você pegasse 100% do gama Z e multiplicasse pelos esforços de primeira ordem, daria uma boa aproximação. Ele daria muito próximo do P delta. Então tá aí, ó, o resultado do gama Z aqui. A direção de vento. E gráficozinho. Eu adorei esse gráfico aqui do TQS porque ele consegue ver o que está acontecendo na estrutura. Bom, não significa dizer que esse 17 a estrutura tenha se deslocado mais aí. O gama Z ele reflete uma fragilidade na rigidez.
entendimento filosófico do gama Z é exatamente isso. Uma fragilidade na rigidez nessa direção. Não significa dizer que essa fragilidade vai resultar em maior deslocamento nessa direção. Provavelmente é o oposto dele. O módulo de elasticidade, né? Possui em 10% análise do porto espacial, está tudo na norma isso aí. E aqui, ó, é o deslocamento do prédio horizontal. Nesse caso, a gente teve um deslocamento máximo a 45. Nesse caso, não significa dizer que o gama Z nessa direção vai ter o maior deslocamento. Então, por que isso aconteceu? Eu coloquei de propósito. Sabe por que aconteceu? Pelo formato do prédio e pelo tipo de estrutura em laje plana. Somente por isso, porque quase nunca isso bate. Certo? Estou aqui com o deslocamento total 85 e o deslocamento máximo de 2,36, né? Está bem aceitável, né? Está bem aceitável. Esse é o deslocamento de corpo rígido. Esse deslocamento aqui, junto com o deslocamento entre piso, ele é o único indicador da estabilidade global do prédio que tem contido na NBR 6118. Ele é o único. O outro é só o valor máximo do gama Z, que não pode passar de 1,3. É o único. Quem encontrar outro pode digitar ou pode fazer uma, ou pode colocar lá nas redes sociais: Flávio, encontrei outro. Eu digo, diga qual é, que eu estou ansioso para saber. Eu mesmo li a norma de cabo a rabo e não encontrei nenhum desses limitantes. Aí o que foi que aconteceu? Aqui uma análisezinha, né? Coloquei aqui, ó. O parâmetro de estabilidade alfa acima de 0,6 diz que a estrutura é de nós móveis. O coeficiente gama Z acima de 1,1 diz que a estrutura é de nós móveis, né? Então vamos lá, né? Tá aqui o alfa. O alfa, todos 0 maior do que 0,6. Mesmo sabendo, né, que o alfa só pode ser utilizado, lá está lá na norma, né? Estruturas simétricas, reticuladas, tal. Mas foi calculado, né? Botei aqui, um dos pontos a ser observado, né, é que a NBR 6118 não deixa clara a forma, né, do ou os dois parâmetros serão considerados, né? Então, no meu entender, é um e o outro. Não é um ou o outro. Se o alfa der maior do que 0,6, de cara a estrutura já é nós móveis, mesmo o gama Z se der menor do que 10%, e vice-versa. Outro ponto, as considerações de utilização, né, do parâmetro de estabilidade para estruturas reticuladas e simétricas. Então você está utilizando um coeficiente, né, um parâmetro de instabilidade alfa, para dizer se você vai considerar ou não os esforços de segunda ordem. E a própria norma diz que ele só pode ser utilizado em estruturas reticuladas e simétricas. Isso é um contrassenso enorme, né? Eu não conheço um prédio simétrico, mesmo que são simétricos, não são simétricos, né? Porque alguma coisa fora da simetria vai ter, certo? Continuando aí. Isso daqui é análise do deslocamento nodal da estrutura. Com o vento aqui que eu utilizei, o vento 45, foi o pior caso. Até coloquei aqui, ó. Detalhe, aumentei aqui, ó. Esse prédio, ele teve um deslocamento de 7 centímetros. 7 centímetros. Deslocamento de corpo rígido, né? Para quem não se lembra, né? Tá aqui, ó. 1,85, né? Então, o que você acha ali é uma coisa irreal, né? Esse deslocamento de corpo rígido aí, né? Que eu vou mostrar isso bem direitinho. Vou pegar um pórticozinho, né, de 4 pilares, 6 andares e vou demonstrar como tudo é feito na realidade dentro de um programa. Vai calcular tudinho. Você vai ter paciência. 7 centímetros, né? Então, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é perguntar: e aí, Pedrão?
7 centímetros é muito ou é pouco? O pessoal vai ficar sem saber, né? É uma medida assim, deu quanto de deslocamento? 7 centímetros. Para ter quanto andar? 13. Isso é muito ou é pouco? Rapaz, quando eu saí da faculdade, pergunta que não iria calar. Quanto de estrutura eu vou necessitar para esse prédio? Eu acho que o Brasil inteiro está atrás dessa resposta. Eu também, né? Saber se isso aqui é muito ou é pouco. Com base no que eu tenho aqui, eu não sei dizer se é muito ou é pouco. Eu sei dizer que ele deu 7. E ele está todo dentro da norma, porque a norma só fala em deslocamento de corpo rígido, né? O que é corpo rígido? É rigidez equivalente. Você vai pegar todos os elementos que participam da estrutura do seu prédio, vai transformar em um único pilar engastado na base e vai colocar toda a força horizontal numa única força no topo. E vai calcular lá, né, esse deslocamento pela teoria da elasticidade, né? Ou pela, como queiram, resistência dos materiais. Entende? Então, o cara traduzir todo um prédio em uma equação de resistência de materiais, de deslocamento de um pilar engastado na base, particularmente eu acho isso o maior absurdo. Mas é o que temos. Né? Porque no nosso tribunal nós seremos julgados pela senhora Norma. Nosso juiz é a Norma do R1018. Então a gente está vendo aí, né, já começando as dificuldades de projetar, né? Projetar. Esses comentários, deixa eu colocar aqui. Como podemos observar, o deslocamento máximo da estrutura é bem maior do que o deslocamento de corpo rígido, né, que é a rigidez equivalente. A direção do valor máximo do coeficiente de importância γz, né, não é a mesma do deslocamento massa da estrutura, vai representar a fragilidade. Né? Até aqui, nesse caso aqui foi a mesma. Né? Mas o que é que representa, né, o γz? É uma fragilidade de rigidez naquela direção. Significa dizer que o deslocamento vai estar naquela direção. E outro ponto fundamental é que a norma, né, ela não limita o deslocamento nodal no pós-espacial. O que ela limita é o deslocamento entre pisos. Aí você pode pegar o deslocamento nodal entre os pisos, aí a norma limita. Mas ela não limita o deslocamento final, né, o relativo, né, no caso da rotação. Eu botei aqui, portanto, essa maneira tradicional, que por muito tempo foi utilizada para análise de estabilidade global de estrutura reticulada. Então, o que poderíamos acrescentar? Eita, que pergunta bacana. Muito bom essa pergunta, né? Para responder essa pergunta, né? Isso daqui, primeiro, né? É o que é comentado nas faculdades do Brasil inteiro. Nenhuma faculdade, né, pelo menos que eu tenha conhecimento, em termos de graduação, fala sobre análise dinâmica, né? Nenhuma faculdade fala. Mas a gente só pode verificar realmente, né, se essa estrutura é muito ou é pouca através de análise dinâmica. Sem análise dinâmica, nós não temos como verificar isso. E análise dinâmica é análise dinâmica. Vai ter que saber o que interessa. Antes de passar, falar um pouquinho sobre o evento, eu estou me lembrando agora, eu era professor da faculdade aí, ao trabalho final do curso de estabilidade. Eu sei que ele deve dar uma melhorada nesse assunto que a gente está comentando. Pessoal os alunos, né? Todos os alunos da turma, mas que tinha 17 alunos, trabalharam nesse
esse trabalho final, foi apresentado a turma de, era o caso do sétimo período, era o sexto, e foi apresentado na turma do oitavo. Eu fiz de propósito, né, para eles ficarem com medo mesmo. Gosto de ver os alunos tremendo na base. Esse trabalho aqui, ó, foi maravilhoso, porque os meninos pegaram um projeto, né, PED, né, lajes, laje furada, né, modelaram a estrutura, fizeram interação solo-estrutura, né, teve lá a fundação toda lá no sistema. Começou aí a brincadeira, né, eles pegaram esforço de segunda ordem, esforço de primeira ordem, né, carregamento simples do... Bacana, tá aqui, ó, os esforços de primeira ordem, né, e os esforços de segunda ordem. E aqui o gama Z, o alfa. Por atrás, né? O valor máximo de deslocamento horizontal ficou em 2,16, né? O de corpo rígido, né? Somando a rigidez equivalente. Deslocamento máximo, né? Isso aqui é a correção, né, do módulo, que não me permite fazer isso. Chegou a 1,42, né? Então praticamente aí uns 40%, né? Por andando, né? Colocou. O maior valor para o gama Z não está relacionado ao modo de deslocamento, e sim uma deficiência na inércia na direção. Oxe, vai vir agora. Vou falar, Danilo. Pronto. Considerando o P delta e o gama Z, né? Tem um FAVT também, daqui a pouco a gente fala dele. Aqui é uma análise numérica, né? Segunda ordem. E aqui é uma análise aproximada. A gente viu ó, que o análise P delta ela é a correta, né? Ela apresentou-se um pouco maior do que o gama Z. É o que acontece de fato. O que acontece de fato. Isso daqui foi a diferença, né, que eu fiz aqui. Outra coisa, sim, bacana. Eu fiz um projeto, né, os meninos fizeram um projeto, no qual ele considerou aquela mola padrão do TQS. A mola padrão é essa aqui, ó. Tá aqui. A mola padrão é essa aqui, certo? E fazendo a interação solo-estrutura. Então aqui está o deslocamento, mola padrão, e aqui interação solo-estrutura. Chegaram a diferença de 26%. Quando você faz interação solo-estrutura, o seu prédio fica muito mais flexível e ele tem um deslocamento 26% maior do que se você utilizar a mola padrão. O que é que acontece? A galera pega o programa, bota lá o default e processa a estrutura. O prédio se movimenta 26% a menos do que na realidade. Já pensasse? É muito perigoso fazer isso, viu? A norma agora, né, a 6120, 3 é de 6122 de fundação, ele diz que todo prédio alto ou complexo tem que ser utilizado em interação solo-estrutura. Mas ele não diz o que é um prédio alto. Então, para não ficar no mais ou menos, o que é que acontece? Todo prédio precisa de interação solo-estrutura. Mas Flávio eu faço interação solo-estrutura de casa. Por quê? Porque eu quero. Não é porque eu faço? Porque... Pegar a casa de Rafael. A casa aqui é de Rafael Cunha, né? Um humorista aí bem engraçado. O Viga. Cadê a casa do Viga? Tá aqui, ó. A casa de Rafael Cunha, ela é uma estrutura bem flexível, né? Esses tubos aqui que vocês estão vendo, eu importei aí do app, né, para deixar a furação na laje aí já automática. Ó, é uma laje plana, então assim eu fiquei receoso de fazer essa interação solo. O solo tem uma resistência muito alta. Então eu peguei e fiz. Eu porto aqui.
molazinha. Certo, a mola correta, né? E a interação solo-estrutura, ela lhe dá assim, um suporte muito bom. Por quê? Acontece. É, a gente tem um recalque, né? A gente sabe que o recalque máximo absoluto é 4 milímetros para esse solo aqui. A gente tem onde a gente precisa aumentar ou não. Por exemplo, essa sapata S4 aqui, provavelmente ela vai ter um recalque. Esses valores tem nas tabelas, certo? Isso aqui é só um gráfico para poder dar uma visualização maior para a gente. Essa sapata S4 aqui, ela tá 2,4 centímetros, tá vendo? E se fosse para aumentar aqui, iria aumentar ela, né? Eu aumentei ela, né? É fato. E as outras sapatas, ó, praticamente eu não fiz nada aqui. Mas até diminuir, eu diminuiria. Assim, eu vou estar economizando com segurança. Passei de recálculo, interessante. Instagram. Ela diz que interessante demais, viu? Existe essa parte vermelhinha aqui da casa, fora da região da sapata, né? Ela que está descendo. Por quê? Porque eu já falei lá, né? Eu disse, olha, TQS, se você for lá no manual TQS, onde é que tá esse manual, né? Mas se eu for aqui, ó, tá aberto. Ele calcula isso aqui pela teoria de Winkler, se estiver tratando com solo argiloso. A teoria de Winkler é a teoria da elasticidade do espaço semi-infinito. Então, assim, se o solo é elástico, quando eu aperto um lado, ele vai ter que subir o outro. Quando eu desço um lado, ele vai subir, subir o outro. Então, pela teoria da elasticidade, o que acontece com esse espaço semi-infinito é isso aí. É certo ou errado? É claro que é errado. Mas é o mais real que temos. Se você estiver indo para o mundo, para o Bentley, o Bentley, eu vou mostrar aqui só fez Bentley, né? É esse aqui. Gosto muito desse software aqui, ó. O Bentley, né? Eu só trabalho com a parte de fundações dele. Porque ele resolvendo agora prédio de fundação, um problema de bloco de vários pilares com várias estacas. Um prédio, por exemplo, uma carga muito concentrada de estaca num lado e outra carga com pouca carga. Então, o software aqui faz a modelagem completa do solo, da fundação, né? As estacas, levando em consideração o contorno, né? E como é um método de contorno, método de contorno, né? Elementos de contorno, trabalha com a parte de energia, né? A energia é o seguinte: parte do solo absorve, parte ele devolve para a estrutura, mas tem aquela parte residual. Então, indo aqui lá para o trabalhinho dos meninos, a norma diz o seguinte: áreas. Tá ansioso, né, para ver isso aí, né? Eu mostro. Coloquei aqui sobre vento, né? Ó. A norma NBR 623, 78, norma que está totalmente ultrapassada, né? Diz que a edificação com a frequência fundamental menor do que 1 Hz, você tem que considerar o vento flutuante, né, a parcela de vento flutuante, como uma carga dinâmica, né? Sugere lá um modelo lá, né? Segundo, né? Modelo aí, né? A norma de vento, a gente tem que fazer, né, análise modal da estrutura. O que é fazer essa análise modal aí da estrutura, tá vendo? Porque a frequência deu menor do que 1 Hz. O que é que eu estou dizendo aqui? Isso aqui, ó, é o complemento da primeira palestra, né, que perguntou. Portanto, então, o que poderíamos acrescentar? Pode acrescentar isso. A norma de estrutura NBR 618 não toca na parte da análise modal.
Não toca, não toca, não toca. Quem fala sobre isso, quem versa sobre isso, é a norma de vento. Diz qualquer estrutura que tiver afastada, tiver com a frequência menor do que 1 Hz, você tem que analisar a parcela do vento flutuante. O vento flutuante são as rajadas de vento. Já determina isso bem direitinho. Então a primeira coisa que aparece, o primeiro assunto que aparece é um assunto que você passa longe de ver na graduação. Eu não vi nenhum professor falando de análise modal. Vocês viram? Mas aqui está dizendo que se o prédio tiver uma frequência menor do que 1 Hz, você tem que fazer a análise da parcela flutuante do vento nas dinâmicas, né, que são as rajadas. Então, ao meu ver, quando eu me deparo com uma coisa dessa, eu digo, pô, o estudante de graduação jamais poderia calcular um prédio que tivesse uma frequência menor do que 1 Hz. Poxa, mas como é que ele vai saber que a frequência é menor do que 1 Hz? Se ele não sabe nem o que é análise modal. Olha o gap que eu estou falando, né? Entre o mundo real e o mundo imaginário das faculdades, seja ela privada ou particular. Os alunos bons, né, eles vão fazer TCC nisso, como eu já vi muito, né? Teve um aluno lá da faculdade Unip, Felipe, que fez um trabalho arretado lá no Hopkins, né, considerando o vento, né, colocou até o vento Davenport, né, o vento dinâmico no Hopkins e tal. Mas isso acontece porque ele quis estudar isso, mas não é assunto de graduação. O máximo que você vê em graduação é quando se trata da estabilidade global. E outra coisa, viu? Teve um agravante enorme que foi quando na faculdade particular eles trocam as disciplinas, os nomes, né? Estabilidade 1 para a gente, nós estudávamos era análise matricial. Estabilidade 2 era exatamente, né, a questão de estabilidade mesmo, gama Z, rigidez equivalente, vento, tudo. E hoje, eu não sei nem se existem essas disciplinas, né, na faculdade particular. Na federal deve existir ainda. Não é? Mas enfim, tem que fazer análise modal, né? Aí análise modal a gente já vai partir para outra coisa. Aí aqui é o seguinte, a norma, né, brasileira, de vento, ele diz que ela fala sobre o conforto e diz que a aceleração da estrutura submetida ao carregamento dinâmico do vento flutuante, que são as rajadas, não deve passar de 10% da aceleração da gravidade. Todo artigo ou todo livro internacional que você pega, quer seja manual, artigo, congressos, né, comitês, ele diz que a aceleração da estrutura em prédios residenciais, esse daqui é o mais generoso, né, que diz que vai de 1 a 2,5, né, mas tem vários que residenciais vão até 1,5% de G. Então significa dizer que essa verificação do conforto que a norma de vento diz, se acontecer ela, nós iremos vomitar, passar mal, enjoo, ou se não a gente pode deitar na varanda, né? E aquele balançado da estrutura dá um soninho leve, uma redinha, acaba aqui dormindo gostoso. Então o cara não precisa nem comprar uma rede para morar num prédio, né? Só basta ficar ali no último pavimento, botar a rede na varanda, né? O colchão e pensar que está no barquinho a vela, não é? Aquele balançado gostoso. Pronto. Essa é a norma brasileira. Entendeu? Esse é o Brasil, nosso Brasil. Brasil do nosso Deus. Então a gente já verificou aí, né? Então trazendo esse prédio aqui para padrões internacionais, nós verificamos, né, a situação mais desfavorável, né, os alunos, e a aceleração da estrutura, ó, deu 2,1%. O prédio está fora, né? O prédio já apresentou parâmetros maiores do que os do limite. Então nesse caso aqui a gente tinha que aumentar a rigidez da estrutura para que isso, né, funcionasse
melhor, né? Mas, mas, vendo esse trabalho final, esse aqui bem mais completo. Essa aqui é a equação completa do movimento. E tem a parcela que todo mundo conhece, né, que é o KU. Só que aqui vem a parcela da aceleração, tem a parcela do amortecimento da estrutura. Esse amortecimento, né, é o que vai fazer com que a estrutura perca energia, a energia seja dissipada, né? No caso aqui é uma dissipação entre as moléculas aí presentes na estrutura, né? Tal. Esse atrito aí que vai fazer com que a estrutura tenha um amortecimento que a gente vai fazer ela parar de vibrar. Certo? O problema é que no Brasil a gente não sabe nem o que é amortecedor, né? Porque a gente está aprendendo agora análise dinâmica. Teses de mestrado e doutorado que versam sobre isso são poucas, né? Eu estou fazendo agora um apanhado de tudo que fala de amortecimento e de prédio alto no Brasil. Todas as dissertações de mestrado e tese de doutorado. Né? Então, a estrutura pode trabalhar com os amortecedores. Ó. E no Brasil isso não existe, né? Você prefere fazer um prédio maciço de concreto do que entrar na tecnologia do amortecedor, né? Então, o que é que acontece? As estruturas de aqui são cada vez mais propícias a vibrar. Olha que modelo maravilhoso esse prédio, né? Não, é 10% de G. 0,1 metro por segundo. A gente fala 10%. É 0,1 metro. 10%. Matheus, 10% de G é 0,1 metros por segundo ao quadrado. Entendeu? Aí, voltando ao assunto, né? Falando um pouco sobre... Só estou dando uma pincelada, viu? No que vem pela frente. Todo esse assunto aí a gente vai debater. Eu quero o pessoal bem ativo. Voltando lá, né? A gente saiu da parte de análise dinâmica, né? Vocês entenderam um pouco aí. E a gente agora vai entrar um pouco agora sobre... Falando um pouco de interação solo-estrutura. Por quê, né? Porque o último slide, ele fez um questionamento com a gente. Perguntou. Então, o que poderíamos acrescentar, né? A gente começou a acrescentar aqui a análise dinâmica. E agora a gente vai acrescentar aí interação solo-estrutura. O TQS, né? Ele tem uma calculadora de molas. Né? Entra lá em ferramentas, vai ter lá a mola. O único problema é que o principal coeficiente de mola é o de translação no eixo Z. E esse coeficiente, ele adota 1.000 toneladas por metro. É fixo, ele não calcula. Então, né, essa calculadora aqui, ela serve, né, para o restante, mas não serve para o principal. No Brasil tem muito disso, né? Você faz uma coisa que serve, mas para o que é para servir, ela não serve. Talvez fosse melhor que ela não tivesse nada disso e tivesse só o coeficiente de translação. Geraria uma resposta melhor para a estrutura. Aí você vai, né, na sapatinha, né, na fundação e coloca lá os mola, né? Aí você calcula o prédio, né? Colocar os gaps, certo? Gap é a mola, né? Ela pode ir. É muito melhor do que você engastar, né? Mas também, né? Você pode fazer a interação só de estrutura, né? Sempre esse coeficiente. Então você vai colocar as camadas de solo, né?
E cada camada dessa vai ser representada por um coeficiente horizontal e vertical, CRV e CRH. E aqui é explicando um pouco o que, é que seria os esforços de segunda ordem, né? Todo mundo sabe disso, né? Voltando lá ao FAVT, deixa eu ver se tem FAVT aqui. Não. O FAVT é o seguinte: o gama Z, ele refere-se, vamos entender direitinho, ao deslocamento horizontal provocado somente pela força horizontal, certo? Por exemplo, esse daqui, essa primeira figura aqui, ó. O deslocamento provocado por essa força é a referência do gama Z. O FAVT é uma soma, né, quando você vai utilizar o deslocamento na equação. O deslocamento horizontal provocado pela força horizontal, mais o deslocamento vertical, o deslocamento horizontal provocado pela força vertical. Por isso que o FAVT ele dá um pouquinho maior do que o gama Z, porque ele calcula a parcela, né, o deslocamento horizontal provocado pela ação horizontal, que é a ação horizontal SF, assim como o deslocamento horizontal, certo, provocado pela força vertical. Esse é o FAVT respondendo a pergunta do nobre colega. Certo? Tá aqui, ó. Esse assunto gama Z, FAVT, P delta, eu escrevi uns slides, umas contas aí, certo? Vou falar para ele explicar. Eu fiz aí umas contas. Slide aí, falando sobre isso aí. Aqui é o cálculo do gama Z e FAVT, né? Quando a gente vai para o FAVT, ó, deslocamento, cadê? Horizontal, deixa eu ver a soma aqui. Pronto. Deslocamento horizontal, ele vai ser a parcela do deslocamento horizontal provocado pela ação horizontal, mais o deslocamento horizontal provocado pela força, pela ação vertical, certo? Essa é a diferença do FAVT para o gama Z. Nesse caso aqui, a diferença deu quase 4%. Tá. Respondendo a pergunta lá do rapaz, né, de 10% de G dá 0,1 metro por segundo ao quadrado, certo? No caso aí, está em 10%.
1% de G, pior ainda. Vou falar aqui rapidamente, né? Falando a respeito do. Perguntaram o que foi a questão. A contribuição da laje, assim, no meu caso, né? Eu acho fundamental, né? Para as do prédio. Foi uma grande evolução quando o TQS gerou. A análise ela partiu da dissertação de Maurício Sgarbi, aquele cara lá do Rio de Janeiro, um amigo meu demais, que trabalha com laje protendida. O cara é fera em laje protendida. Certo? Então, vamos lá, né? Só para entender a análise estrutural por cima, né? Teoria que, do lado, coloquei aqui no plano, né? Tratando com 12 graus de liberdade. Ela é calculada pela teoria, né, dos nós sustentados elasticamente. Aquela teoria, né, para matriz do elemento métrica, certo? Então isso daqui, aquele lance da pessoa colocar lá no Weber, né? Weber. Não, eu vou considerar essa viga aqui só 75% em gasto, certo? Errado. Deixa que a estrutura se resolve. A estrutura mesmo se resolve, certo? Esse negócio de considerar tantos por cento não. A estrutura se resolve. Se resolve através dos nós tentados elasticamente. E com relação à contribuição da laje no porte espacial, é o seguinte. Em prédios baixos, baixo eu considero até quanto? 13 andares. A rigidez da laje, ela tem que ser a real. Eu nem selecionaria aquela parte lá, diafragma rígido. E a contribuição da rigidez da laje, a flexão, viu? Não estou falando rigidez axial, não. Quando você considera diafragma rígido, você considera que não vai haver deformação axial. Vai haver deformação axial, mas muito pequeno, mas muito pouco, a ponto de você considerar que não vai. Eu coloco lá, não considero diafragma rígido, só para saber como de fato o estrutura está se comportando. Mas para fazer minhas contas, para o dimensionamento da laje, eu coloco lá diafragma rígido. Mas essa rigidez que eu estou falando é a rigidez da laje à flexão. Ela é muito importante para o dimensionamento da estrutura. Muito importante. Porque ela vai influenciar muito nos momentos envolventes. Os esforços na viga serão mais refinados. As quinas, os capitéis, né? A análise da grelha no estádio 2. Agora estou partindo para o pavimento. Né? A gente precisa conhecer, assim, por exemplo, né? Análise não linear, né? Parte para esse. Quando a gente está analisando um pavimento, você trabalha aí com CIPECAD, por exemplo, ele não diz, não faz análise não linear da laje. O fato dele trabalhar com elementos finitos, que é uma análise não linear, não significa dizer que ele está trabalhando a parte, né, das peças do estado fissurado, né, que é no estádio 2 ou 3. Simplesmente usa uma técnica não linear para dimensionar, para verificar a laje. Agora, o que o CIPECAD tem que os outros não tem é que ele calcula as tensões. Os outros não calculam as tensões. Mas vamos lá, né? A norma diz, a norma não, a boa prática da engenharia diz que visualmente não é bom mais do que 20% do pavimento seja furado. Então, a primeira coisa que faz nessa análise, né, é ver quais são as barras aí que estão fissuradas, né? Estão no estádio 2 ou 3.
Por quê? Porque se elas estão fissuradas, a verificação da norma diz que tem que verificar a abertura de fissura. Então você vai verificar, ó, a abertura de fissura de cada elemento. Aqui apareceu esse material, ele vai estar lá em estruturas online, se eu não me engano. Downloads. Coloco. Daqui é daqui é as contas aí, né, do cálculo da inércia da seção fissurada, né? É uma inércia menor do que a da seção bruta. Quando você traz isso para o porta espacial, né, são aqueles coeficientes. Porta espacial, você nunca viu assim, você nunca viu pilar fissurado, né? Mas trazer essa análise não linear, essa correlação, né, da inércia da seção fissurada para o pós-espacial, você vai o quê? Você vai ignorar, né, as relações. Não. Esses coeficientes aí, ó, são esses três coeficientes. É a correlação de você trazer nessa inércia da seção fissurada para essa norma tem esses valores aí, né? Para o pós-parcial, né? Você vai dar uma minorada, esses coeficientes na rigidez, né? Da, da, da peça estrutural. Então, voltando para cá, né? Chegou agora nas flechas não lineares, né? Às vezes, né, a flecha não linear, muitas vezes, né, ela é menor do que a flecha elástica. Então, fazer análise não linear do pavimento vale mais a pena do que não fazer. Já que o TQS consegue fazer tão rápido, né? A diferença dele para o CIPECAD é essa, né? E aqui são as curvas de valores, né? Então, pegar os deslocamentos máximos que é parar com são esses aí. Outro deslocamento, né? Horizontal, né? Aqui são as aberturas de fissura nas peças, né? Que a norma em concreto armado limita em 0,03 milímetros. E a verificação do estado limite. Então, todas as verificações dos estados limites têm que ser realizadas. E aqui, quando não tá, né? Questão de análise modal, né? De quantos pontos de vibrado. Análise de vibração do pavimento. Pontos de vibração, né?
a parte, né? A única coisa que a norma PERM fala de análise dinâmica é que você tem que afastar da frequência crítica, né? Para não ter o processo de ressonância. Ela não fala nada certo. Enfim, né? E para gente finalizar, né? Que eu já tô vendo aqui, já vai 1h24, né? Deve estar cansado. Eu vou tocar um mais para a Fiz uma contextualização, né, sobre o que acontece no mundo na engenharia estrutural de edifícios altos. Tentei trazer para o Brasil porque eu não me conformo, né, com a quantidade de rigidez que se coloca aqui para resolver esses edifícios. Não me conformo com isso de jeito nenhum. Verdadeiro absurdo. Só rapidinho. Essa equação aqui, ó, uma pequena parcela do amortecimento gera uma redução na aceleração da estrutura absurdamente absurdo, né? Um pequeno amortecimento, né, gera uma eficiência tão grande na estrutura a fim da gente precisar da metade de rigidez que se precisa atualmente. Ó, quando eu venho para edifício alto, vou pegar aqui o caso daquele edifício lá no Central Park, né, que foi o caso ícone do Ibracon. A gente pega esse edifício, né? O prédio aqui é o maior prédio residencial do mundo, né, do Ocidente. Só residencial, ele tem quase 400 metros de altura. Os pilares deles são um por um. O estrutural é esse aqui, ó. A gente vê aqui, né? Então pega aí um prédio aqui em João Pessoa, posso nem dizer. Pega aí um prédio aí de 50 andares. Vá ver o tamanho dos pilares dele. Se tiver um pilar de 1 metro por 1 metro, pode vir aqui e levar meu notebook de presente. Eu digo que o menor que tem deve ter 5 metros por 50. Menor. É um verdadeiro maciço de concreto, né? É um absurdo. Olha o bichão aqui, ó. Tá lindo. Eita, que prédio bonito. Aí você vê um prédio esbelto, fino, difícil, um pilar de 1 metro por 1 metro, no sistema tube em tube, né? A gente vai dizer, meu Deus, por que isso, hein? Sabe por quê? Porque o arquiteto, quando projeta isso aqui, ó, ele aproxima ao máximo o centro de massa do centro de rigidez. Eu calculo aqui no dedo as pessoas no Brasil que sabem calcular um centro de massa e um centro de rigidez de uma estrutura dessa. Dedo, viu? Já começa por aí. Existe, né? Da mesma forma que existe aquela áurea nas pinturas, né? Existe a áurea também, né? O que é a áurea? Né? A perfeição, né? Os traços feitos passando por aqueles traços, né? E aquela pintura, aquela obra de arte que tem para ligar ela à perfeição. Mesma coisa é a estrutura. Uma estrutura, quanto mais próximo o centro de massa tiver do centro de rigidez, mais ela é estável. Então tudo já parte do arquiteto. Aqui é o seguinte: o cara bota um pilar, parede lá na caixa bozó. Aí bota um núcleo de rigidez na escada do prédio, fora da estrutura. Então, como é que um troço desse vai ser econômico? Nunca. Porque existe um limite estabelecido nos padrões internacionais. Você não pode ter o centro de massa 15% do centro de rigidez da estrutura. Quando você tem isso, lá fora nem se calcula prédio alto. Esquece, nem se calcula. Aqui a gente não sabe nem calcular o centro de massa e centro de rigidez. Só colocar ele perto um do outro. Então por isso que você consegue fazer um prédio desse. Esse prédio aqui, ó, ele possui quantos outriggers? 2, 3, 4, 5 outriggers. Outriggers são regiões, né? São maciços aí que liga o núcleo central
a periferia do prédio. Isso daí dá um equilíbrio enorme à estrutura. Vou mostrar porque eu fiz isso. Né? Colocar amortecimento. Pode lascar de vez. Colocar amortecimento no prédio, né? Vai vibrar bem menos. O problema no Brasil é que a norma de vento, né, é clara. Só se pode calcular o vento aqui ou pelo método simplificado ou pelo método discreto. No método discreto, a única fonte de amortecimento que tem é o amortecimento viscoso, que é o próprio amortecimento da estrutura. Então, por hipótese nenhuma, você pode calcular, colocar amortecedor no prédio. A não ser que você não trabalhe com vento da norma brasileira. Trabalhe com, sei lá, espectro da importa, alguma coisa do tipo. Na brasileira, você não pode fazer isso. Ponto. Final. Então, o que é que acontece? Cabe a gente a forçar essa barra. Eu estou forçando a minha barra. Viu? Eu fiz já um prédio, já coloquei um amortecedor nele e já vou botar para o Congresso. Se os Congressos não aceitar o meu artigo, é porque eles não estão interessados em divulgar esse tipo de assunto. Não tem problema. Eu já encontrei 2 congressos, dois jornais que estão loucos para aceitar esse arquivo. Um é o lá da Índia, né? Que a Índia está muito desenvolvida, viu? E o outro é um jornal na China que está crescendo muito. Não são os grandes, mas ele já é A1+. A1+ é o artigo mais valioso que tem, né? A1+, acabou-se. Já está dentro da base de dados de Scorpio, né? Enfim, quando a gente coloca sistema de controle no prédio e usa sistemas estruturais para edifícios altos, os edifícios são esses. Ó. É um prédio desse tamanho, um pilar de 1 por 1. É até difícil de acreditar, né? Eu estou trabalhando com um prédio de 400 metros de altura. Balneário Camboriú, 80 metros. Se eu catei na internet, eu posso mostrar porque essa imagem é pública. Se é pública, né? Posso mostrar? Não posso? Posso. Advogado. Esse como eu vi. Vai lá, Balneário. Y, né? Tá aí. Menos alto rigger nele, né? Que aqui eu já tô vendo. É não. Rigger aqui, ó. Aqui tem um andares, né? 280 né? Bota 2 prédios desse aí, em cima. Vou pegar a planta baixa agora. Deve ter colocado a planta. Olha aqui. Olha a quantidade de pilares que a gente tem aqui, né? Essa aqui é uma planta arquitetônica. Nem significa dizer que a estrutura é desse jeito, né? Pode ser que já seja pior. Eu tô vendo aqui pilares gigantescos. É parede sem botar tomada. É em L nas pontas. É uma coisa absurda, mas o que se tem no Brasil só pode fazer isso. Não se pode fazer mais do que isso. O que tem no Brasil é isso aqui, ó. É verdade? O cara vai fazer mais. Olha que coisa maravilhosa. Olha o tamanho desse pilar aqui, ó. Olha esse aqui em L. Olha esse aqui grossinho, ó. Eu acho que esse aqui deve ter uns 60 centímetros de espessura, né? Então o cara vem pra cá, olha esse prédio e bota outro prédio que é dobrado feito tapioca, cadê? Tá aqui. É uma coisa assim, né? Que você fica sem entender, né?
você fica sem entender. Mas enfim, né? É o nosso Brasil. Então, ó, pessoal, essa primeira parte do curso foi mais uma parte introdutória, né, das coisas, né? Só para deixar vocês ansiosos pelo que vem pela frente. E o que é que vem pela frente agora? Eu simplesmente peguei um prédio aqui. Eu peguei esse pórtico aqui, ó. Certo? Mas, Flávio, um pórtico desse é pilares iguais, quadrado. Para quê? Para que as contas sejam poucas. Estou aqui para fazer conta, eu estou aqui para demonstrar. Eu peguei esse prédio, 6 andares, né? Porque eu já considerar o gama Z. E a gente vai fazer desse prédio análise do vento, do jeito que a norma determina, método simplificado e método discreto. O método discreto a gente vai fazer análise dinâmica. Mas aí é que está o pulo do gato. Eu testei análise dinâmica, né? Pelo método, considerando esse prédio aqui, né? Como se fosse um único pilar, né? Engastado na base, do jeito que você considera o gama Z. E fiz análise dinâmica como se esse prédio tivesse só 1 grau de liberdade. E fiz análise dinâmica do pórtico espacial, normal. Quando vocês verem o resultado, vocês vão ficar de boca aberta, né? Porque, não vou dizer, só na próxima aula. Depois disso, eu calculei esse prédio, né? Fiz a rigidez equivalente dessa estrutura. Por quê? Porque você vai entender como se calcula um gama Z de fato na estrutura real. É a rigidez equivalente. As contas que nós iremos fazer é o que o TQS faz. De posse disso, né? Eu peguei esse projeto e levei lá para o ETABS. Para quê? Calibrar o ETABS, né? A gente vai colocar uma força qualquer, né? A força do vento que a gente tem na estrutura. E vamos fazer uma análise estática linear usando um concreto isotrópico para poder calibrar o ETABS. Quando a gente contar lá os deslocamentos, tem que bater. Vou engastar o prédio na superfície, né? Vou tirar no TQS todo aquele coeficiente padrão e colocar 0, né? Significa engastado. E a gente vai calibrar o ETABS. Por que eu estou falando ETABS? Porque ele é o melhor software do mundo. Ponto final. Para calcular é difícil. Depois que a gente fizer isso, né? A gente vai colocar uns amortecedorzinhos nesse projeto. Barato. Vai na internet, procurando, coloca. Uma empresa dos Estados Unidos coloca isso, é a Taylor, né? Mas Flávio, amortecedor, sim. Ninguém utilizava a proteção estava nos Estados Unidos. Caraca, viajou para os Estados Unidos, trouxe a proteção para cá, a proteção hoje tem tudo que é canto. Esse amortecedor pode ser do mesmo jeito. E iremos colocar um amortecedorzinho. E eu vou ensinar vocês a modelar esse prédio todo no ETABS, facilmente. Colocar esse amortecedorzinho e processar essa estrutura. Isso aí é um artigo, viu, que eu estou publicando. Só para você ver o seguinte. Aqui no local de colocar esse pilar de 35 por 35, você vai colocar um pilar de 20 por 20 no prédio, 6 andares. Só porque tem um amortecedor. E a gente vai fazer uma análise de custo. Quanto custa esse amortecedor? Quanto custa o acréscimo de estrutura para deixar o prédio estável sem amortecedor? Comparar os dois, só para ter uma noção, certo? O que é que eu estou desenvolvendo hoje? Hoje eu estou escrevendo para três congressos e um jornal. Eu fiz um prédio, né? Alto. Coloquei os outriggers, né? Junto com o sistema de belt truss. E tem no mundo é os outriggers. Eu nunca vi belt truss misturado com outriggers. Esse é o primeiro. Eu fiz isso só para poder ficar diferente, né? E fiz isso aqui e comparei, né, os dados, né, de aceleração, de coeficiente de importância de segunda ordem, de deslocamento, o gráfico dos momentos, momento de tombamento. E coloquei depois, né, o que vai ficar mais bacana é que eu coloquei o sistema de amortecedor outrigger.
E aí a diferença, né? E essa análise, né, no ETABS, para saber quanto eu posso subir com a mesma estrutura. Já vou dizer a você que eu já estou ganhando de Balneário Camboriú em pelo menos 3 pavimentos com a mesma estrutura. Fiz uma análise aqui, né? E um coeficiente de área de seção de pilar versus área de projeção de pavimento. Joga esse coeficiente. Só para saber a quantidade de pilar que eu tenho. Sem contar que o meu sistema estrutural é em laje plana. Laje plana é o seguinte, você faz uma, a outra já está pronta. Tá aqui, ó. Tubo em tube, laje plana. Não tem viga nenhuma não, ó. Cadê a viga no prédio? Não tem, só tem laje. Então o sistema estrutural é bem mais barato, bem mais econômico. Eu entupi no prédio de laje. Então eu acho que no final desse curso aqui, esses artigos já vão estar publicados. Eu já vou ter feito a revisão desse livro. Isso aqui vai ser disponibilizado para todos vocês. Tá? Primeira mão. Eu tentei me esforçar ao máximo para fazer esse apanhado. Essa primeira aula. Amanhã meu irmão vai falar sobre um tema que talvez agrade mais a vocês, que é de patologia das estruturas. Eu acho maravilhosa, né? Só aquela parte introdutória dele, que fala da ciência, né? Explicando que é manifestações patológicas, que é, sei lá, anamnese, as coisas que ele fala, né? Esses negócios complicados de química e tal. Só que a gente entende, né? Para mim é muito complicado, porque eu não sou dessa área, mas a gente entende. Então a palestra da manhã, não percam, vai ser maravilhosa. Aqui eu irei disponibilizar esses materiais sempre no grupo do WhatsApp. Quando encher esse grupo, eu boto no outro, certo? Eu vou deixar essa conversa aí no grupo até amanhã. Quando chegar amanhã, eu vou bloquear, porque eu não faço nada da minha vida, né? Que já tem tanto grupinho. Aí eu vou bloquear, certo? E vou colocar os materiais e as informações. Vou colocar já esse prédio padrão, né, para quem quiser ir calculando aí nos seus programas em casa, né? E se a gente tiver outros programas, seria bom para a gente comparar programa com programa de um prédio calibrado. A gente vê como é que esses programas aí se comportam, né? Se vocês quiserem, eu boto também o arquivo compactado do TQS e vão deixando as sugestões aí, o que é que vocês querem sobre esse modelo que a gente vai trabalhar. Quem tiver o MathCAD pode ir baixando, eu vou colocar tanto o arquivo raiz de MathCAD quanto o PDF. Se quiser passar o PDF para o Excel, se não tiver muito familiarizado com o MathCAD, aí passa também. Aí a gente vai começar a trabalhar dessa forma. O SAP e ETABS é a mesma coisa. Quem mexe no ETABS, mexe no SAP. Certo? O ETABS e SAP é a mesma coisa. Não se preocupe. Pelo contrário, né? Eu acho o SAP mais fácil de mexer do que o ETABS. Não é besteira. Se quiser que eu faça isso no SAP, eu faço no SAP. Não tem importância. Agora, porque o software de calcular prédio é o ETABS. O ETABS é o software de calcular prédio. Tá? Oi. Olha, vai ficar toda terça. Amanhã vai ser excepcionalmente porque meu irmão vai dar uma palestra só porque vai separar o grupo que quer saber de estrutura e o grupo que quer saber de outra parte. Né? Se o cara quiser fazer os dois, o cara faz. Certo? Sim, a questão do modelo 6, sem dúvida, é uma evolução grande. Eu só consideraria o modelo 6 porque você entra com a rigidez, a flexão da laje correta, né? Quando você está trabalhando com o modelo 4, faz isso. Você considera o diafragma rígido, né? E coloca o carregamento para as vigas. Então, o modelo 6 ele é muito mais preciso do que o modelo 4. Então, ela está falando aí do CIS, né? Interação solo-estrutura. A estrutura, ela ganha mais deslocamento, ela fica mais flexível, né? É um modelo mais real. Eu estava fazendo um curso em 2007, no qual o cara estava apresentando, né? Prédio em São Paulo. Ele estava vibrando muito. O cara considerou o prédio engastado, né? Do jeito que mandava lá antigamente.
E resumindo, tiveram que arrancar 6 pavimentos no prédio de 30 andares. Só foi o prejuízo. Tem até o vídeo na internet do povo arrancando a laje. Então, assim, o que é real hoje? Interação solo estrutura, análise dinâmica, aceleração, isso é o real. O que é imaginário? Modelo 4, núcleo de rigidez considerando a inércia do pilar, no centroide da peça, não a malha. O que é irreal? É você não considerar o coeficiente de mola. Isso são as coisas reais. Eu vi uma pergunta aqui que eu estou vendo aqui, ó. Murilo Santos. Esse cara deve estar até fora do país, né? Quando é que você considera o modelo 4? Eu vou dizer agora. O modelo 4 do TQS, eu estava catucando aqui porque eu não uso o modelo 4, né? Só uso o 6. Mas quando você considera o caso de desaprumo, junto com o vento, né? Porque quando o prédio é baixo, você tem que considerar os dois juntos. Não é como antigamente, né? Considerava mal dos dois. Você só pode fazer essa consideração utilizando o modelo 4. Eu acabei de ver isso. Acho que foi ontem que eu estava mexendo. Eu estou fazendo um prédio baixo. E eu fui ver o desaprumo. Eu tive que ver o desaprumo pelo modelo 4. Só que o meu prédio é um prédio de laje plana. Como é que eu vou considerar um prédio de laje plana no modelo 4, né? Sem a laje. E só a laje trabalha a rigidez, né? Só a laje que é o elo de ligação entre os pilares, né? É uma coisa contraditória, né? Mas o modelo 4 ele roda bem estruturas reticuladas. Por exemplo, se você estiver trabalhando no TQS sem perfil laminado, com perfil de chapa dobrada, você vai ver que ele nem roda pelo modelo 6. Só trabalha perfil de chapa dobrada com o modelo 4. Para o TQS serve para isso, né? Para mim não serve para nada, porque um software evoluído mesmo, ele considera a laje fazendo parte da estrutura. Certo? Mais aí, né? Pronto, né? Então, acho que por hoje tá bom, já é quase 1 hora e pouca de transmissão. Eu agradeço a presença de vocês. Vou colocando aqui todas as informações necessárias, né? O que vai ter daqui para frente, vou avisando. Quando tiver próximo aí, né? A gente libera o grupo aí, vocês vão estudando. Quando for sábado de noite ou sexta-feira, eu deixo o grupo liberado aí para a turma fazer pergunta. Então faz pergunta, né? Aí eu junto tudinho e começo a responder. Tá certo? Boa noite, eu agradeço, né? Se vocês puderem divulgar, né? Compartilhar, curtir lá as redes sociais, isso é bom, porque a gente ganha visibilidade e a gente trabalha com esse projeto. Esse projeto, pessoal, é um projeto maravilhoso. Ele vem do coração de Deus. Porque primeiro eu peço inspiração a Deus e capacidade de entender, né? Tradutor das normas, porque é muito difícil a pessoa entender as normas, né? As normas falam umas coisinhas, não é clara, não diz como, e a gente tem que estudar muito, tem que ler muita dissertação de mestrado, tese de doutorado, ler artigo, olhar artigo internacional é o que mais se lê. Para fazer esse danado aqui desse livro, estou sofrendo muito, porque eu estou lendo muitos livros e muitos artigos, vendo muita coisa que você nem usa, mas, por exemplo, tem que ler. Tem que ler, não tem como você fugir disso. Tem que ler, porque você tem que saber o que está acontecendo no mundo. E outra coisa, não é só ler. O principal de tudo é saber onde encontrar. Esse é o principal de tudo, né? Então, assim, tem que procurar bem, né? Procurar bem para não cometer erros, né? Então, boa noite a todos e fiquem com Deus. Até logo. Qualquer coisa aí, vocês deixam comentários, né? Gostou, se não gostou, se achou ruim, quer que eu pare. E vamos pra frente. Até logo.